Olá, meu nome é Diógenes, sou professor de Física e hoje a gente vai ver a teoria cinética dos gases. A gente estudou em termodinâmica no começo variáveis que a gente chama de variáveis termodinâmicas como pressão, volume e temperatura, que são grandezas macroscópicas, e na teoria cinética dos gases a gente vai tentar relacionar essas grandezas macroscópicas, né, pressão, volume e temperatura, com grandezas microscópicas do gás, por exemplo, a velocidade de cada partícula desse gás. Então é isso que a teoria cinética tenta fazer, ok? Então vamos tentar olhar a definição de gás ideal primeiro. Então, por exemplo, num gás real, você tem, dentro desse um conjunto de moléculas, você tem colisões entre as moléculas e colisões entre essas moléculas e a parede do recipiente que está contido esse gás. Né? Porque a gente sempre que falar de um gás, a gente tem que tentar colocá-lo dentro de um recipiente, né? Para que a gente consiga estudá-lo. Ok, agora para um gás ideal, um gás perfeito, né? Esse gás ele tem que impor algumas condições para que a gente consiga estudá-lo. Então é um gás idealizado, né? O gás ideal. E o gás ideal, por exemplo, a princípio ele tem que ter baixa densidade, ou seja, uma baixa concentração, para que, por exemplo, as colisões ocorram somente entre as moléculas do gás e as paredes do recipiente, e não mais ocorram colisões entre uma molécula e outra. Então, considerando uma baixa densidade desse gás, uma baixa concentração, a gente consegue impor essa condição. Então, e a alta temperatura. O gás ideal é como se uma molécula não enxergasse a outra. Então, as colisões que a gente vai definir para um gás ideal são colisões entre a molécula e o recipiente, basicamente, ok? E, como eu falei, a teoria cinética dos gases relaciona grandezas macroscópicas, temperatura, volume e pressão, com grandezas microscópicas. Então você vai ter, na teoria cinética dos gases, uma visão microscópica dos gases, ok? E, no caso, a gente vai tentar relacionar, por exemplo, velocidade e pressão, ou velocidade, energia cinética, e temperatura, ou volume. Então esse vai ser o grande foco da teoria cinética dos gases. Okay? Então a gente vai imaginar uma certa quantidade de um gás ideal contido dentro de um recipiente cúbico. Essa forma, né, de um volume, um certo volume desse gás, fica mais fácil para calcular, né, a questão do volume desse gás. Então vamos imaginar um recipiente cúbico. Então, por exemplo, imagina um cubo, né, com uma aresta L e uma molécula desse gás contida nesse cubo de aresta L vai se chocar com a parede frontal. Essa parede frontal, já que se trata de um cubo, essa parede frontal tem área L ao quadrado. Okay? E aí vamos considerar uma molécula. Vamos primeiro considerar a velocidade no eixo x e depois generalizar para as outras direções, para as outras dimensões. Tudo bem? Então vamos definir o seguinte. Primeiro, você tem o momento. Vamos definir o momento linear dessa molécula desse gás ideal. É a massa vezes a velocidade dele. E vamos considerar que o choque entre essa molécula do gás ideal e a parede frontal aqui, de área L ao quadrado, ela vai ser um choque perfeitamente elástico. Então a partícula vai bater na parede e vai voltar, vai retornar. Então, por exemplo, calculando o momento, nesse choque da molécula do gás, o momento inicial, chamado de PI, okay? Momento linear, é a massa vezes a velocidade. Vou considerar o eixo x, ok? Vezes a velocidade no eixo x. Esse é o momento linear durante o choque com a parede, né? Esse momento existe uma transferência de momento entre a molécula e a parede. E o momento final, aqui é na ida, considerando esse cubo de aresta L, então na ida a partícula vai percorrer uma distância L, ok? Esse aqui é a ida. E na volta, o momento final, quando a partícula bate e retorna com a mesma velocidade em módulo, ok? Existe conservação do momento
linear e é um choque perfeitamente elástico. Então ele retorna com velocidade igual à de ida, só que no sentido contrário. Então eu vou colocar aqui menos momento final Vx. Então nós temos aqui na volta a quantidade de movimento linear. E eu posso, a partir dessas duas quantidades, eu posso definir a variação do momento linear nesse choque e nessa retorno, ok? A variação do momento linear dessa partícula, do gás, é um momento linear final menos o momento linear inicial. Ou seja, eu vou poder calcular, a partir das expressões que eu defini, o momento final é menos mvx, velocidade no eixo x, menos o momento inicial, que é mvx. De forma que, somando essas duas quantidades, a variação do momento linear vai ficar menos 2 vezes mvx. Okay? Aqui eu tenho um momento linear. Vou chamar essa equação de equação 1. E, evidentemente, num choque, sabendo a velocidade e o momento dessa partícula, eu consigo calcular o intervalo de tempo que esse fenômeno aconteceu, né, do choque até o retorno da partícula. Então ela percorre L na ida e L na volta. Então o tempo dessa colisão eu consigo calcular. Então vamos calcular aqui. Então vou chamar de tempo para a colisão elástica. A distância que ela percorreu, ida e volta, eu vou chamar de ΔX. Então o espaço, considerando a velocidade constante, Vx, espaço é velocidade vezes tempo, ΔT. Então o tempo da colisão vai ser ΔX, espaço percorrido, né, o deslocamento, dividido pela velocidade, Vx. Ok, então o intervalo de tempo, considerando que o deslocamento da partícula na ida e na volta é L mais L, então 2L, o ΔX, vou colocar 2L, dividido pela velocidade Vx. Então esse aqui é o intervalo de tempo, vou chamar de expressão número 2. Então eu tenho a variação do momento linear da partícula nesse choque, e eu tenho o intervalo de tempo desse acontecimento. Então eu vou chamar de expressão número 2. Agora eu posso usar o teorema do impulso, né, considerando que essa partícula desse gás obedece às leis da mecânica clássica, né, a mecânica newtoniana. Então eu posso dizer que o impulso resultante é a variação da quantidade de movimento, ou seja, a variação do momento linear. É igual, né, a variação do momento linear. O impulso é a força impulsiva média que a partícula imprimiu na parede do recipiente. A força impulsiva vezes o intervalo de tempo. Então, que é igual à variação da quantidade de movimento, ou seja, a variação do momento linear. Então eu posso aqui definir a força impulsiva média, que vai ser ΔP sobre ΔT. Ou seja, a variação da quantidade de movimento é 2 vezes mvx, considerando que essa quantidade total, o momento linear total se conservou, eu posso escrever que essa força em módulo é 2mvx, ok? 2mvx. E o intervalo de tempo dessa colisão acontecer é esse aqui, expressão número 2. Então eu tenho 2L sobre Vx. O que eu estou fazendo aqui é substituindo essas duas expressões, a expressão 1 e 2 no teorema do impulso, né? Seria, na verdade, a segunda lei de Newton, e obtendo a força impulsiva média dessa partícula durante o choque. Bem, então a força, vai ficar, isso na verdade essa força é a componente no eixo x por enquanto, tudo bem? Então substituindo vai ficar 2m dx dividido por
invertendo aqui, dx por 2L, cortar 2 com 2, então a força, componente dessa força média no eixo x, ok? Ela é a massa, velocidade Vx ao quadrado sobre L. Então essa é a força impulsiva média da partícula durante o choque com a parede frontal desse recipiente cônico, ok? A gente pode fazer algumas alterações, porque eu tendo a força nessa colisão, essa força média impulsiva, eu consigo calcular a pressão que essa partícula imprimiu nessa parede, na parede do recipiente. É isso que a gente vai fazer. Então, apagando aqui. Vamos calcular a pressão. Eu estou considerando apenas uma molécula do gás, tudo bem? Esse M é a massa dessa molécula. Então a pressão, sabendo que pressão, para não confundir com um momento linear, né? Essa pressão, P maiúsculo, é a força sobre a área, ok? Então a pressão vai ser a força aqui, componente do eixo x, massa, velocidade x quadrado sobre L, dividido pela área. A área da parede é L ao quadrado, ok? Então isso aqui vai ficar, pressão é a massa, x quadrado sobre, dividindo aqui vai ficar, desculpa, que é L ao quadrado, né? A área da parede é L ao quadrado. Quando dividir L por L ao quadrado, vai ficar L ao cubo. Ok. Então essa seria a expressão para a pressão. Isso aqui é considerando apenas o eixo x. Eixo x. Ok? Eu posso agora considerar todas as moléculas dessa quantidade do gás que está aqui nesse recipiente, e não apenas uma. Eu posso considerar para N moléculas desse gás, ou seja, para a quantidade total de moléculas desse gás. Então, aqui para uma molécula eu posso generalizar, é isso que a gente vai fazer agora. Considerar N moléculas do gás contidas nesse recipiente cúbico, ok? Então a gente pode fazer assim, considerando que essa velocidade para uma molécula, eu posso fazer essa somatória para N moléculas, Gx2 quadrado. Isso aqui na verdade é uma somatória, né? Vou escrever aqui. Uma somatória de igual a 1 até N moléculas de VI quadrado, ok? É no eixo x por enquanto. Então, até a enésima molécula desse gás. Então, eu vou substituir, e essa quantidade aqui, eu posso dizer que é a velocidade quadrada no eixo x média. Ok? Posso reescrever dessa forma. Então, a pressão são N moléculas, né? Eu posso dizer para N moléculas, reescrevendo a pressão, vai ficar massa sobre L ao cubo e vezes a velocidade média no eixo x, que seria essa soma dessas moléculas. Vou colocar assim, ok? Essa seria para não apenas para uma molécula, aqui seria para uma molécula apenas, e aqui para N moléculas, né? Porque o N é a quantidade de moléculas desse gás, ok?
E eu posso já usar uma relação que a gente já aprendeu antes, que seria, por exemplo, o número de mols é o número de moléculas do gás dividido pelo número de Avogadro. Ok? Então eu posso escrever que o número de moléculas é o número de mols, multiplicar cruzando aqui, vezes o número de Avogadro. Esse aqui é igual a isso. Substituindo na minha expressão, aqui por enquanto ainda a velocidade no eixo x, tudo bem? Então a minha pressão ela vai ficar escrita M, número de moléculas, L ao cubo, e desculpa, no lugar do N eu posso colocar número de mols vezes número de Avogadro, ok? No lugar desse N aqui. Vezes velocidade x quadrado média, que seria essa somatória. Tudo bem? E aparece aqui um termo, eu tenho a massa de uma molécula vezes MA, que é o número de Avogadro. Isso aqui é a massa molar do gás. Então, novamente, reescrevendo a pressão para N moléculas, né? Número de mols, massa molar. Esse L ao cubo é o volume dessa caixa cúbica, né? Então, vou chamar de V para L ao cubo, vezes a velocidade x média, ok? Então aqui eu tenho a expressão da pressão em função da velocidade no eixo x por enquanto, tudo bem? Mas já dá para ter uma ideia que a pressão ela depende do quadrado da velocidade média dessas moléculas. É interessante esse resultado, tudo bem? Então, vamos agora generalizar para os outros eixos. Aqui ainda é o eixo x, ok? Então, como não existe nenhum eixo x, y, z privilegiado, então eu vou considerar que as velocidades no eixo x, y e z são basicamente iguais. Então eu vou generalizar para todos os eixos e aí definir essa pressão para todos esses eixos que eu vou considerar a partir de agora, tudo bem? Então, vamos, por exemplo, falar que a velocidade média total, eu vou chamar de média, ela é a velocidade no eixo x média, mais a velocidade no eixo y média, mais a velocidade no eixo z média, quadrado. Considerando a velocidade média é um vetor, então nas suas componentes eu posso dizer isso, a velocidade média total, e considerar que, como não existe nenhum eixo privilegiado, a velocidade é basicamente igual, então a velocidade no eixo x média é igual à velocidade no eixo y média também, que é igual à velocidade no eixo z média. Ok? Fazendo essas duas simplificações, substituindo aqui, eu vou ter essa pressão considerando todos os três eixos, todas as três dimensões. Tudo bem? Então vamos fazer isso. Vou apagar aqui. E a pressão, ela vai poder ser escrita no eixo x ali, e agora número de mols, massa molar, volume. Como a velocidade média total é a soma das velocidades médias em cada eixo, e eles são todos iguais, essas velocidades médias em cada eixo, então eu vou poder escrever que, vou fazer primeiro aqui, eu vou poder escrever que a velocidade média total é igual a 3 vezes a velocidade média em x. Portanto, essa velocidade média em x, que aparecer aqui, no eixo x somente, eu vou poder isolar aqui, média em x, 3 passa dividindo, é 1/3 da velocidade média total, considerando os três eixos. Ok? Esse aqui, a velocidade média só no eixo x é 1/3 da velocidade média total. Vou colocar bem aqui na expressão da pressão. E aí, essa expressão, ela finalmente, ela vai tomar essa forma aqui. Vou apagar aqui. Vai ficar P
número de mols, massa molar, volume, 1/3, no lugar da velocidade média no eixo x, ela é 1/3 da velocidade média total. Da velocidade média total, vou chamar assim, ok? Então essa é a expressão que a gente finaliza calculando a pressão de todas as moléculas do gás contidas nesse recipiente cúbico. Tudo bem? E essa quantidade, essa velocidade média total, eu vou chamar de velocidade média quadrática. Então, velocidade média quadrática. A gente vai ver a importância disso aqui. Vou chamar de velocidade RMS. Então, então essa velocidade média quadrática seria a velocidade média total dessas moléculas, né, contidas no recipiente. Vou chamar a partir de agora assim. Essa velocidade RMS, né, que é a velocidade média quadrática, é muito importante, né, na questão dos gases e na questão da atmosfera. Eu vou falar um pouco mais. E então vamos deixar aqui assinalado essa expressão. Vou tirar algumas conclusões dessa expressão da pressão em função da velocidade média quadrática das moléculas do gás ideal. Vou apagar isso aqui. A gente observa na expressão da pressão, a pressão do gás, né, contido aqui dentro desse recipiente, e que você tem uma grandeza, né, a pressão, você tem uma grandeza macroscópica, né, macroscópica, já estudada em termodinâmica, né, são as variáveis de estado, e relacionada com a grandeza, no caso a velocidade média, né, dessas partículas do gás, uma grandeza microscópica. Assim. Microscópica. Ou seja, não é possível calcular a velocidade de cada partícula, mas a velocidade média dessas partículas sim é possível, né? A gente vai chamar de velocidade média quadrática. Então você percebe que a pressão ela varia com o quadrado da velocidade média quadrática das partículas, né? Varia com o quadrado da velocidade média. Então é interessante. E eu posso, a partir dessa expressão e fazendo algumas manipulações, eu vou isolar a velocidade média quadrática de um gás, das partículas desse gás, e a gente vai obter, vamos apagar aqui, vou deixar aqui desse lado. Velocidade média quadrática das partículas desse gás, isolando da expressão aí que a gente obteve, né, eu vou chamar essa expressão de expressão 3, vai ficar (3) P vezes Z, esse por esse aqui por esse, dividido o número de mols vezes a massa molar. Ok? Assim. E a raiz quadrada disso aí é a velocidade média quadrática, é a raiz quadrada dessa quantidade. 3 PV, pressão, volume, número de mols, massa molar. Okay? Usando a equação do geral dos gases, deixa eu colocar ela aqui, a gente pode só modificar essa equação da velocidade média quadrática, por exemplo, sabendo que PV é igual a nRT para um gás ideal, né, constante universal dos gases vezes a temperatura é igual a PV, ok? Eu posso reescrever a velocidade média quadrática com a raiz quadrada, então vamos colocar aqui a velocidade média quadrática seria a raiz quadrada, aí no lugar de PV eu coloco nRT, ok? Então vai ficar 3 nRT, temperatura, dividido pelo número de mols e a massa molar. Isso tudo dentro da raiz quadrada. Dentro da raiz. Vou cortar o número de mols,
Então a velocidade média quadrática vai ficar raiz quadrada de 3RT dividido pela massa molar. Então aqui também a gente tem um resultado interessante, que é a relação entre velocidade média, né, e temperatura. Ok? Dessa forma a gente consegue perceber isso. Velocidade média, né, a média quadrática das partículas, e a temperatura do gás. Então isso é uma relação interessante, que seria um dos objetivos da teoria cinética dos gases, né? Relacionar uma grandeza macroscópica, como a temperatura, com uma grandeza microscópica, que seria a velocidade média dessas partículas. Então isso é um dos resultados interessantes também, além da pressão, né, que a gente obteve anteriormente. Tudo bem? E para finalizar essa parte de velocidade média quadrática, a gente tem, por exemplo, exemplos de velocidades para alguns gases da atmosfera. Por exemplo, temos o hidrogênio. O gás presente na atmosfera, ele tem a velocidade média quadrática do hidrogênio é cerca de, vamos colocar aqui, cerca de 1920 metros por segundo. Essa é a velocidade média quadrática do gás de hidrogênio, ok? Isso daria aproximadamente 7.000 quilômetros por hora o gás de hidrogênio. É interessante ter esse cálculo através dessa fórmula aqui. Então, para o hidrogênio, a velocidade média quadrática é 1920 metros por segundo. Muito, muito rápido, né, essas moléculas. Evidentemente, não são todas as moléculas do gás hidrogênio que têm a mesma velocidade. Algumas têm velocidades maiores ou menores que essa, mas essa aqui é uma média das velocidades, ok? E, por exemplo, o oxigênio, a gente também tem a velocidade média quadrática, velocidade RMS, de 483 metros por segundo. Isso aí dá aproximadamente 1.500 km por hora do oxigênio, também presente na atmosfera, né? Ainda tem o nitrogênio também, que tem em torno de 500 metros por segundo, a molécula de nitrogênio, ok? Mas o importante desse resultado é que a velocidade do gás, no caso na atmosfera terrestre, é menor que a velocidade de escape do planeta. A velocidade de escape do planeta Terra, a velocidade de escape, para poder escapar da gravidade, é cerca de 11 km por segundo. Essa aqui é a velocidade de escape. E a velocidade desses gases na atmosfera é menor que a velocidade de escape. Portanto, isso faz com que a atmosfera da Terra seja preservada e esses gases não escapem para o espaço, ok? Então você tem uma atmosfera por causa disso. A velocidade média quadrática dos gases é menor que a velocidade de escape da gravidade da Terra. Tudo bem? Dando continuidade ao estudo da teoria cinética dos gases, a gente vai definir energia cinética média, ok? A energia cinética média eu vou chamar de K média, essa energia cinética média das moléculas do gás. Então, por definição, a energia cinética média é meio massa e a velocidade ao quadrado. Essa velocidade eu vou considerar velocidade média ao quadrado, ok? Média ao quadrado, então essa é a energia cinética média. Essa velocidade média ao quadrado, a gente já conhece, é a velocidade média quadrática, ok? Então eu vou substituir essa expressão aqui ao quadrado, então a energia cinética vai ficar média meio a massa
a massa de uma molécula. A velocidade média é a velocidade média quadrática. Ao quadrado vai ficar 3RT sobre a massa molar. Vou colocar duas expressões que a gente vai usar para substituir nessa expressão da energia cinética, que é massa molar. A massa molar é a massa de uma molécula vezes o número de Avogadro. Ok? Então, substituir isso aqui por isso. E também vai aparecer a constante de Boltzmann. Então, a constante de Boltzmann, vamos chamar de KB, é a constante universal dos gases dividido pelo número de Avogadro. Ok? Esse aqui é igual a isso. Então, com base nessas duas expressões, né, vamos substituir aqui. Então, primeiro, a energia cinética média das moléculas é meio massa 3RT, temperatura, e a massa molar substituir pela massa da molécula vezes o número de Avogadro. A massa vezes Na. Vou cortar a massa aqui. E aparece R sobre Na, ou seja, a constante universal dos gases dividido pelo número de Avogadro, que é a constante de Boltzmann. Então, essa energia cinética média vai ficar escrita dessa forma. Meio 3. Esse R sobre Na é a constante de Boltzmann, chamada de KB, vezes a temperatura. Ok? Então, só colocando a forma definitiva dessa expressão, 3 sobre 2 de K, constante de Boltzmann vezes a temperatura. Tudo bem? Então, o que a gente percebe nessa expressão é a dependência da energia cinética média com a temperatura. Porque a energia cinética média depende diretamente da temperatura termodinâmica. Tudo bem? Agora, a gente vai usar essa expressão para mostrar a relação entre energia interna de um gás com a temperatura. A gente tem a primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho, e essa energia interna do gás, ela tem a ver com o grau de agitação das moléculas desse gás, ou seja, a energia cinética dessas moléculas. Então, eu posso escrever aqui energia interna, chamar de U, colocar assim. A energia interna tem a ver com o número de moléculas desse gás e a energia cinética deles. Então, eu vou chamar de energia cinética média das moléculas desse gás. Então, eu vou definir a energia interna dessa forma. A energia cinética média eu já calculei aqui, ok? Então vai ficar o número de moléculas e 3 sobre 2, constante de Boltzmann vezes a temperatura. Duas expressões também eu vou substituir, aqui. Primeiro, o número de moléculas, vamos lembrar que o número de mols é o número de moléculas do gás dividido pelo número de Avogadro. Ok? Então aqui eu posso escrever que o número de moléculas é o número de mols vezes o número de Avogadro. Isso aqui é igual a isso. E voltando para a constante de Boltzmann, que é a constante dos gases universal dividido pelo número de Avogadro. Então, lembrando, a constante de Boltzmann é a constante universal dos gases pelo número de Avogadro. Então, substituindo aí, a energia interna do gás, ela é o número de moléculas, é N vezes N vezes Na, que é o número de Avogadro, 3 sobre 2, constante de Boltzmann é R sobre Na, posso cortar Na, número de Avogadro, vezes a temperatura. Ok? E, finalmente, a energia interna do gás é 3 sobre 2, número de mols vezes RT, que é a expressão que a gente já tinha mencionado antes nas aulas em termodinâmica. Tudo bem? A expressão geral para essa energia interna a gente pode escrever lembrando que F é o grau de liberdade, B, liberdade da molécula do gás. Por exemplo, o gás monoatômico, o grau de liberdade é 3. Ok? Então eu posso escrever de uma forma geral
A energia interna é F sobre 2 nRT. Ok? Aí você percebe também que a energia interna é uma função que depende diretamente da temperatura. Ok? E aí você pode, tanto nessa expressão da energia cinética média como na energia interna, você pode perceber que a definição de temperatura está intimamente ligada a essa definição aqui de energia cinética média, né? Que a temperatura tem a ver com a energia cinética média das moléculas. Então essa expressão inicial, ela mostra essa relação, tá bom?